gráfico de uma função. Bom, de acordo com a definição, para cada elemento do domínio, eu tenho um correspondente. Então, esses dois, um número e seu correspondente, formam um par. Todo par ordenado corresponde a um ponto do nosso plano cartesiano. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho uma função, eu tenho uma forma de encontrar um correspondente para cada elemento do domínio. Por sua vez, esses pontos x, y formam as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, onde esse x aqui vai para o eixo horizontal e o y vai para o eixo vertical. São os chamados eixos das abscissas, formado pelos elementos x, e eixo das ordenadas, formado pelos elementos y. De agora em diante, sempre que eu me referir ao eixo x, eu estarei falando do eixo das abscissas, o eixo horizontal. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, também chamado de eixo y. Tá bem? Então, como é que nós formamos esse par? Recapitulando. Ora, eu pego um x, a partir da função f de x, eu calculo o nosso y, e o nosso y será o par do x. Aí eu pego esse par e jogo no plano cartesiano. Então, agora, nós iremos representar o gráfico dessa função, só que quando o domínio da função são conjuntos diferentes. E vamos ver se o gráfico formado será igual ou será diferente. Faremos prosseguimento agora com a resolução desse exercício. Então, considere a função f de x igual a 3x. Essa função trabalha da seguinte maneira. Ela leva todo o valor no triplo desse valor. Ou seja, f de x igual a 3 vezes x. Dessa forma, nós sabemos que o f do 0 é 3 vezes 0. O f do 1 é 3 vezes 1. E assim por diante. Então, nós iremos fazer com que a mesma função seja analisada a partir de situações onde nós temos variação no domínio. No item A, eu considero o domínio sendo apenas um conjunto de 5 elementos. Já no item B, eu considero o meu domínio sendo todo o conjunto dos números naturais. No item C, eu considero o domínio sendo o intervalo -3 até 3. E no item D, avaliaremos a função onde o domínio será o conjunto de todos os números reais. Então, comecemos aqui pelo item A. Vejamos o seguinte. Nós temos o domínio e, a partir da lei da função, nós iremos calcular a imagem de todos esses valores. Nós começamos, então, pelo menor deles. A imagem do -1 vale -3. Afinal, essa função trabalha fazendo o triplo. A imagem do 0 é 0. A imagem do 1 é 3. A imagem do 2 é 6. E a imagem do 3 é 3 vezes 3, que dá 9. A partir de um valor x e da sua imagem f de x, nós montamos um par ordenado. E esse par ordenado será organizado no plano cartesiano. Assim, nós temos o ponto -1, -3, que eu vou localizá-lo aqui. -1, -3. Temos também o ponto 0, 0, que será localizado aqui. O ponto 1, 3, a abscissa vale 1 e a ordenada vale 3. Aqui está ele. O ponto 2, 6, 2 no eixo x e 6 no eixo y. E o último ponto, que é o ponto de coordenadas 3, 9. Pronto. Aqui está o gráfico dessa função, considerado apenas como domínio esse conjunto finito de 5 elementos. São apenas 5 pontos isolados a composição deste gráfico. Se eu analisar agora a mesma função, só que tomando como domínio o conjunto dos números naturais, além de calcular a imagem do 0, que vale 0, do 1,
que já sabemos ser 3, do 2, que já sabemos ser 6, do 3, que é 9, e do 4, que é 12, sendo o domínio conjunto dos números naturais, então nós deveremos calcular também a imagem do 5, e aí obtemos mais um ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 5 e 15. Teria que calcular a imagem do 6, onde eu obterei o ponto de coordenadas 6 e 18. Então a diferença do item A para o item B acontece no fato do item A ser constituído apenas de 5 pontos. Enquanto que no item B, o fato do domínio ser o conjunto dos números naturais faz com que o gráfico seja uma infinidade de pontos, porém todos eles isolados entre si. Vamos agora analisar o item C. No item C nós temos que o domínio é um intervalo real. Aqui nós temos uma infinidade de pontos. E se nós notarmos bem, aqui refere-se ao conjunto de todos os números reais, que são maiores do que menos 3, fechado no menos 3, até o 3, que é aberto neste extremo superior. Aqui nós temos uma infinidade de pontos. Temos que a imagem do 0 é 0, porque eu levo o 0 no triplo dele, que é 0. Eu levo o 1 no triplo do 1, que é 3. E aqui eu tenho este ponto. Eu levo o 2 no triplo do 2, que é o 6. Eu levo o 3 no triplo de 3, que é 9. Note que o menos 1 também pertence a esse intervalo. Então, calculo a imagem do menos 1, obtenho então menos 3. A imagem do menos 2 dá menos 6. E a imagem do menos 3 dá menos 9. Agora que vem um pequeno detalhe. O domínio não são apenas esses pontos isolados. Na verdade, o domínio é o conjunto de todos os pontos localizados dentro desse intervalo. Então, todos esses pontos aqui que eu estou destacando, nessa linha horizontal, são pontos pertencentes ao domínio. Dessa forma, quando eu faço uma varredura do menos 3 até o 3, lá no eixo x, que é o eixo horizontal, quando eu aplico sobre a função, eu obtenho os pontos que preenchem e ligam esses pontos que estão aqui isolados. Vamos repetir? Então, vamos lá. Sabemos, então, que o domínio é todo o intervalo que vai do menos 3 fechado até o 3 aberto. Portanto, todos esses pontos. Vamos nos focar agora só nesse pequeno intervalinho, aqui, ó, do 2 até o 3. Se eu fizer a imagem deles, essa varredura do 2 ao 3 vai, através da função f, ser levado nesses pontos que estão intermediários entre a imagem do 2 e a imagem do 3. Dessa forma, quando eu aplico a função neste pequeno intervalo, eu tenho os pontos que preenchem essa reta. Se eu levo cada um dos demais intervalos, eu obtenho os pontos que preenchem toda essa reta. Aqui nós temos que ressaltar um pequeno detalhe. O 3 ele não pertence ao domínio, portanto, esse extremo é um extremo aberto. Por outro lado, o menos 3, lá na parte inferior, ele pertence ao domínio da função. Então, a imagem menos 9 estará no gráfico da função. Uma observação que se faz aqui é que o gráfico ele preenche todos esses espaços localizados entre os pontos. Por isso, eu fiz a ligação entre esses pontos, tendo em vista que o domínio é um intervalo. Porém, nós temos que esse segmento de reta ele é limitado. Ele tem um começo, podemos dizer que o começo dele é aqui,
e tem um fim. Porém, quando eu considero a mesma função, que é f de x igual a 3x, só que agora considerando o domínio conjunto dos números reais, além de ter todo aquele pedaço que estava localizado aqui, nós temos que o domínio se estende por todos os reais. Então, essa é a razão pela qual essa reta não se limita mais no item D. Ele cresce para mais infinito e decresce para menos infinito. O que eu quero deixar claro nesse exemplo é que o gráfico não depende exclusivamente da lei de formação da função. Não depende exclusivamente da fórmula. Dependerá também do domínio em que eu estarei considerando a minha função. Vimos que no item A, nós temos uma quantidade finita de pontos isolados, porque é assim que é o domínio. Já no item B, os pontos são isolados, porém são infinitos, porque o domínio é um conjunto de isolados infinito. Já no item C, o domínio era um intervalo. Então, a imagem será um segmento de reta, um pedaço de uma reta. E já no item D, onde o domínio é o conjunto dos números reais, nós temos então que esse gráfico será uma reta que não tem começo e não tem fim. Ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. É isso. Então vamos agora, de acordo com o que nós já comentamos anteriormente, analisar gráficos de funções e gráficos de figuras que não são funções. Então nós temos este gráfico aqui, ó. Tá bom? Você nota que se eu passar retas verticais, eu corto o gráfico em apenas um único ponto. Confere? Concorda comigo? Se eu passar retas verticais, o meu gráfico, que era essa curva aqui em vermelho, ela é atingida por essas retas verticais em um único ponto. Isso significa que para cada ponto do domínio, eu consigo um único correspondente no contradomínio. Isso é justamente o conceito de função. Então, todas as vezes que você pegar um gráfico, traçar retas verticais, e se essas retas cortarem o gráfico em apenas um único ponto, significa dizer que aquele gráfico é uma função dentro daquele nosso domínio estabelecido. Vamos então agora à próxima figura. Nós temos essa curva verde aqui, ó. Se eu passar linhas verticais, eu encontro o gráfico, eu encontro a representação gráfica, o desenho, em mais de um ponto. Isso significa que esse elementozinho aqui do domínio, esse aqui, ó, né, teria dois correspondentes. Isso quebra a nossa definição de função, né? Tá lembrado da definição que a gente viu lá no comecinho da aula? Para cada elemento x do primeiro, eu devo associar um único. E se essa reta vertical corta o gráfico em dois pontos, é porque tem um valorzinho de x aqui se associando a 2. Esta curva aqui é uma circunferência, estamos falando apenas do aro, né? Apenas desse anel aqui. Tá? Essa curva não poderá ser gráfico de nenhuma função, pelo mesmo motivo anterior. Se eu passo retas verticais, essas retas cortam o gráfico em mais de um ponto. Olha aqui, ó. Em mais de um ponto. Significa dizer que esse carinha aqui, ó, que é um x, lembra, o x está no primeiro conjunto, né? Está associado não só a 1, está associado a 2. Isso quebra a definição de função. Pois bem, então vamos agora trabalhar em funções que são as nossas funções reais. Funções reais são aquelas em que o domínio é o conjunto dos números reais ou então é algum intervalo real. Essas serão as nossas funções reais. Tá? Então nós temos aqui essa reta
como sendo o gráfico da minha função f. Então, a minha função pega valores aqui, ó, valores x que estão dentro do intervalo AB. Por sua vez, você calcula os correspondentes desses valores e dessa forma você acha o y correspondente ao x. Então, este ponto xy irá para o desenho gráfico. Como você estará, então, fazendo a imagem de todos os pontos que são infinitos dentro do meu intervalo AB, tá? Eu tenho, então, que o domínio é o conjunto de todos esses pontos. Ou seja, essa reta verde aqui, ó, que é o domínio, o conjunto formado pelos todos os números reais que estão entre A e B, maiores que A e menores do que B. Tá? E quem é o conjunto imagem? Ora, o conjunto imagem é o conjunto dos y que são correspondidos. Notem que quando eu percorro o conjunto aqui, que está representado por esse intervalozinho, né? Quando eu levo lá no gráfico, eu encontro o correspondente. Ó. Então, dessa forma, quando eu faço uma varredura no meu intervalo AB, os resultados estão aqui, ó, nessa varredura do intervalo que vai de f de A até f de B. Tá? Então, vamos mostrar aqui um modo prático. Um modo prático de encontrar o domínio e a imagem a partir do gráfico. Então, você pega o gráfico aqui, projeta este gráfico sobre o eixo das abscissas, que é sobre o eixo x, e a sombra do gráfico sobre o eixo x será o nosso domínio. Se você fizer a mesma coisa, projetar o desenho sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo y, a sombra projetada, tá? A nossa imagem, que são os correspondentes dos valores x aqui. Ficou claro isso? Então vamos para o próximo ponto, a nossa próxima característica de função. Vamos então analisar o que chamamos aqui de crescimento e decrescimento da função. Tá? Bom, as funções crescentes, elas terão essa orientação aqui, ó, tá? Os desenhos crescentes são curvas que fazem mais ou menos coisas desse tipo, ó, tá? Ou seja, quando você anda para a direita, o correspondente, que é a imagem, vai subindo. Tá? Então, nós diremos que a função é crescente quando o valor de y aumentar à medida que o valor de x aumentar. Conforme eu ando para a direita, se a minha função for crescente, ela subirá. Tá? As imagens serão valores cada vez maiores. De maneira contrária, se quando eu fizer o meu x aumentar, o valor correspondente diminuir, então nós diremos que a nossa função é decrescente. As curvas decrescentes, elas são sempre coisas desse tipo, tá? Que são associados a essa seta aqui, né, para baixo. Tá? À medida que eu ando para a direita, os valores vão diminuindo. E a nossa função será constante quando eu percorrer o meu domínio e os valores correspondentes não se alterarem. Né? Já pensou no exemplo? Imagina aí quando você pega um ônibus, um micro-ônibus. Você paga uma passagem, né? Vamos supor que o valor da passagem seja R$ 2,40. Tá? Então, não importa se você descer na primeira parada ou se você descer na última, o valor a ser pago será sempre o mesmo. Então, à medida em que a quilometragem, que é o eixo x, aumentar, o valor da passagem continuará o mesmo. Então, esse é o exemplo de uma função constante. Tá? Um exemplo de uma função que não é constante. Um táxi, por exemplo. Quando você pega um táxi, você sabe muito bem que quanto maior for a distância, maior será o valor a ser pago. Isso indica, inclusive, que a função que representa o preço a ser pago em função da quilometragem é uma função que será crescente. Quanto maior a quilometragem,
maior será o seu prejuízo, né? Maior será o valor a ser pago. Tudo bem? Então, vamos aplicar este conceito na seguinte função. Então, eu tenho aqui uma função, o gráfico de uma função, e o nosso domínio aqui será o domínio que é o intervalo real de -3 até 5. Percebe que nós só temos gráfico aqui, né? Então, eu faço a sombra do gráfico sobre o eixo x, só vai até aqui. Eu tenho, então, o domínio da função. Já a imagem da função nada mais é do que a sombra do gráfico sobre o eixo y, tá? Você percebe que nessa parte negativa do eixo y não tem gráfico, né? Não tem desenho por cá, ó. O gráfico está todo aqui, ó. E o ponto mais alto dele é este 4. Portanto, a imagem dessa função é aqui, o intervalo do 0 até o 4. Vamos ver o comportamento dessa função. Deste ponto aqui, do x igual a -3. Considera aqui, tá? X igual a -3. Até o x igual a 0. Você percebe que quando o x percorre esse intervalo, o que está acontecendo com os correspondentes? Olha aqui a altura onde eu encontro o gráfico. É sempre no valor de y que está aumentando. Então, à medida que x aumenta, que x anda para a direita, a imagem, que é o ponto lá do gráfico, está aumentando. Portanto, no intervalo de -3 até 0, essa função ela é crescente. Ela é crescente. Então, é assim que escrevemos, ó. F é crescente para todo x pertencente ao intervalo que vai do -3 até o 0. Só uma informação adicional, esse azinho de cabeça para baixo não é um problema no teclado, tá? Esse azinho de cabeça para baixo é um símbolo matemático que significa para todo. Então, f é crescente para todo x pertencente ao intervalo -3 e 0. É o que vimos aqui, ó. Do -3 a 0, o x de -3 a 0, a função é crescente. Já se eu analiso o intervalo que vai agora do 0 até o 2, o que acontece com a função do 0 até o 2? Olha a imagem, ó, do 0 até o 2, a imagem vai decaindo, vai decrescendo. Por isso, eu direi que f é decrescente para todo x pertencente ao intervalo fechado, que vai de 0 até 2. E para terminar o nosso domínio, eu tenho agora o intervalo de 2 até o 5. E de 2 até o 5, eu olho para o gráfico da minha função e eu noto que ele é constante. As imagens são sempre as mesmas, né? É sempre a mesma, que é 2. Então, neste caso, f é constante dentro do intervalo que vai do 2 até o 5. Tudo bem? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula. Deixarei aqui um exercício, algumas questões para que vocês trabalhem tudo isso que foi analisado aqui. Então, agradeço a atenção, um forte abraço e até a próxima.